da constituição de uma frente parlamentar de defesa da Palestina, que deveria ter sido formada já há algum tempo, mais de um ano. E não foi formada por quê? Quando ela estava no processo de formação, aconteceu o dia 7 de outubro. E vários deputados, intimidados pela propaganda sionista, retiraram o seu nome da Frente Palestina. A esquerda não quer defender a resistência. Isso levou a que a campanha em defesa da Palestina no Brasil, que é uma causa que qualquer pessoa honesta, você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser revolucionário, você não precisa ser nada. Se você for uma pessoa honesta, e se você for uma pessoa com um mínimo de sentimento humanitário, você defende essa causa. Ela ficou completamente prejudicada no Brasil. Para a gente ter uma noção, né, do que significa isso, eu queria dizer o seguinte: quando Fidel Castro tomou o poder em Cuba, através de uma luta armada idêntica à luta que o Hamas está fazendo na Palestina, a mesma coisa. Ele falou o seguinte, né? Nós temos no nosso país aqui um governo corrupto, um governo que é completamente controlado pelo imperialismo norte-americano, e nós nos insurgimos contra isso. Não era nem um povo estrangeiro que veio tomar conta do país dele. Ele se levantou, ele fez a revolução, e depois, né, ele estabeleceu em Cuba o que ele chamou de um Estado socialista. A esquerda latino-americana daquela época foi tomada de um enorme entusiasmo por essa luta armada. Enorme entusiasmo. Che Guevara, que sacrificou a sua vida na Bolívia pelo que ele acreditava, se transformou numa das pessoas mais famosas em escala mundial. A esquerda europeia foi seduzida pela luta armada do povo cubano. E depois nós vimos a resistência do Vietnã, que abriu uma das maiores crises nos Estados Unidos, no coração do imperialismo. Bom, o Hamas é o Fidel Castro. O Hamas é a guerrilha Vietcong. Não há diferença. O que mudou aqui foi a esquerda. Aí aparecem essas justificativas absurdas. Não, mas o Hamas é marxista. Veja, eu acho que é discutível se os Vietcongs eram marxistas. E eu tenho certeza absoluta que quando o Fidel Castro tomou o poder em Cuba, ele não era marxista também. É uma falsificação da história para servir a uma política covarde que abaixa a cabeça diante do sionismo. Aí o pessoal fala, não, mas o Hamas é um grupo religioso. Qual que é o problema de você ser um grupo religioso? O movimento 26 de julho era um movimento que defendia a democracia burguesa. Então você é tão revolucionário, mas tão revolucionário, que você não é capaz de apoiar um grupo que luta por uma causa absolutamente justa, porque você considera que ser religioso é ruim. Mas isso também é uma falsificação histórica, porque o grupo armado que conquistou a independência da Irlanda também era um grupo religioso. Era um grupo fundamentalista católico. E vejam bem, o catolicismo
é uma religião que vem dos países imperialistas, embora existem países que não são imperialistas. Mas o islamismo é uma religião de países oprimidos por imperialismo. É a religião de povos oprimidos. Se nós temos a capacidade, e eu duvido que algum esquerdista que hoje usa esse argumento se colocaria contra apoiar a luta do povo irlandês porque era dirigida por pessoas da religião católica, se nós não vamos ser contra, por que é que nós vamos ser contra o Hamas? Porque é uma organização que professa a religião islâmica. É uma coisa absurda. Não apenas é absurda, como é um eco no interior da esquerda da propaganda imperialista. Porque a propaganda imperialista durante décadas era o seguinte: esses muçulmanos, esses são os malucos, esses são os fanáticos, são pessoas que não têm nada na cabeça, não têm amor pela vida humana, etc, etc, etc. Todo mundo ouviu essa propaganda. E essa propaganda é falsa. É falsa até mesmo quando se refere a alguns grupos de malucos que existem, que defendem a religião islâmica. Porque se os árabes são induzidos à violência irracional em alguns lugares, não é a escolha deles. É pela pressão gigantesca do imperialismo sobre eles. Nós, por exemplo, nós estabelecemos uma diferença muito grande entre o pior grupo de fundamentalismo islâmico que você possa encontrar e os grupos fundamentalistas cristãos que existem nos países desenvolvidos, porque eles são de extrema direita. O que nós condenamos, né, num grupo islâmico que faz alguma coisa muito fora do comum, é que eles estão fazendo errado, mas não que eles não tenham direito de lutar. Se você, né, entender a situação dos países árabes, de como esses países são espoliados pelo imperialismo, você não vai condenar ninguém em termos absolutos, ninguém. E eu vou dizer para vocês uma coisa importante. O Hamas, né, felizmente, nós fizemos essa viagem no Catar e conversamos com a liderança do Hamas. E conversamos com outras pessoas do Hamas também, que não eram da liderança. Nós tivemos ali a possibilidade de ver as pessoas. Quem são essas pessoas? Que são apresentadas assim como cães raivosos que estão aí para cometer o pior dos crimes. Nós chegamos, inclusive, né, numa noite nós fomos convidados por militantes do Hamas e outras pessoas que participaram a um piquenique no meio do deserto do Catar à noite. Né? Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: se existem grupos islâmicos fundamentalistas que são fanáticos, esses grupos não são Hamas. Eu, por exemplo, considero que as pessoas que eu encontrei no Catar, e eu acho que todos que viajaram para lá têm a mesma opinião, são algumas das pessoas mais civilizadas que a gente já viu. Eles nos receberam, eu me senti totalmente à vontade na reunião com a liderança do Hamas. Você olhava aquelas pessoas e você falava: esses são os brasileiros do Oriente Médio. São pessoas agradáveis, tratáveis, civilizadas. A maioria dos palestinos é uma coisa que muita gente não sabe. Uma parcela significativa dos palestinos tem educação superior. Os palestinos são o povo mais culto de todo o mundo árabe.
tradicionalmente, né, a cultura estava no Egito, na Síria, no Líbano e na Palestina. A cultura, os elementos de maior cultura. Os palestinos são dos mais cultos. Essa ideia que apontam do Hamas, ela não tem o menor ponto de contato com a realidade. Você, inclusive, fica impressionado que aquelas pessoas tenham se decidido a pegar em armas contra o sionismo. Lógico, se você tem uma organização como o Hamas, tem uma milícia, né, como a milícia Al-Qassam, você vai ter um pessoal lá que não é de brincadeira. Todo mundo viu, né, o Yahya Sinwar. Mas aquilo não é uma pessoa que não seja civilizada. Aquilo é um exemplo de grandeza humana. Nós educamos os nossos filhos para lutar pela liberdade. É um gesto de extraordinária grandeza humana. Eu, por exemplo, eu não sou do Hamas, eu não sou muçulmano, eu não sou palestino nem nada, mas eu procurei educar os meus filhos com essa ideia. E que o negócio não é você pegar um diploma e resolver a sua vida. O negócio é lutar, né, por um ideal comum, coletivo. E essa luta, ela é uma luta que em algum momento vai ser uma luta violenta. Então, eu me identifico com o Sinwar, muito. Eu entendo esse pensamento, porque esse pensamento dele mostra que ele era uma pessoa que estava dedicada até a última molécula da sua existência à luta do povo palestino. O que nós estamos presenciando aqui é um fato de uma extraordinária grandeza humana. Nós, PCO, nós apoiamos aí muitos países com governos que a gente não dá para você ficar emocionado com eles. Nós fomos totalmente contra a invasão do Iraque. Apoiamos Saddam Hussein contra os norte-americanos. Mas Saddam Hussein não era um revolucionário. Terá sido em algum momento da sua vida, mas naquele momento já não era mais. Nós apoiamos a Síria contra o sionista, contra o imperialismo. Mas o Bashar al-Assad também não é nenhum modelo de revolução. Os próprios iranianos falaram: o Bashar al-Assad não é nenhum Sinwar. Tá? Agora, quando nós apoiamos a Palestina e o Hamas, nós apoiamos a Palestina e o Hamas com toda a profundidade possível. Porque o Hamas é uma organização que merece ser apoiada. Não é possível, tá? Queria chamar a atenção de todos vocês, não é possível que a gente veja o que está acontecendo na Palestina e a gente não faça tudo o que for possível para defender o povo palestino e a resistência palestina. É uma das coisas mais monstruosas que eu já tomei, não é que eu vi, que eu já tomei notícia na política mundial.